Olá pessoal, boa noite. Hoje estamos começando aqui mais um podcast. Hoje vamos ter mais um convidado especial e, para variar, vai ser a primeira mulher no nosso podcast. Ela é pioneira, ok? Vamos falar aqui com a pioneira do turismo de luxo para o mercado brasileiro, conhecido como a Agência dos Famosos em Dubai. Hoje vamos ter o prazer de ter aqui com vocês Wilson. Larissa, obrigada, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, me sinto super honrada e feliz de estar aqui podendo dividir um pouquinho do que a gente faz, do que a gente construiu até hoje. E é engraçado, né, falar um pouquinho da Agência dos Famosos, porque isso foi uma coisa que a gente não buscou. Né? Foi a famosa word of mouth, que a gente chama, que um foi falando para o outro e aí acabou que a gente virou referência nessa questão. Não foi nada fácil, mas chegamos lá. Te agradeço muito o convite, estou muito honrada de estar por aqui e espero que a gente possa contribuir com todo mundo que está nos ouvindo. Larissa, fico muito grato, muito obrigado por ter vindo, você que é uma das nossas parceiras, que a gente trabalha há muito tempo junto. Eu queria primeiro perguntar como que a Larissa chegou até aqui em Dubai, como é que é o seu trajetório aqui nessa cidade. É para falar a verdade, né? Verdade, verdadeira. Para ser sincera, né? Sincera. Então tá bom. Vamos lá, eu vim parar aqui em Dubai em 2009, porque meu pai me prometeu para casar com um árabe, então eu tive que vir para cá. Por que você está rindo? Sério? Sério. Brincadeira. Brincadeira. Olha, para os meus clientes, eu só desminto isso no fim da viagem. A maioria das mulheres do Brasil tem essa cena. Eu vou para casar com sheik, isso, não é? São todos ricos. São todos ricos. Mal sabem as pessoas como trabalham aqui. Mas eu vim por conta de uma oportunidade que foi dada ao meu marido. Na época, nós trabalhávamos juntos. E a gente tinha iniciado um relacionamento, e ele falou, estou indo morar em Dubai. Eu falei, boa sorte. E ele falou, nem é árabe, nem é... Não, nem brasileiro. Nem árabe, nem brasileiro. Ele é inglês e nós trabalhamos juntos por 3 anos, com conferências e exibições na área de associações. Eu trabalhava com a parte toda de turismo no Brasil, de turismo de conferências e exibições. E nesse mundo, ele trabalhava já também nessa área, só que para uma associação, uma Federação Mundial de Dentistas, e eu trabalhava com a Associação Brasileira de Dentistas na época. E como ele veio para cá, ele falou, não, você vem comigo. E foi assim que a gente começou. Nos casamos, mas viemos para cá em 2009. Larissa, você tem aqui 3 empresas, certo? 3 empresas. Como é empreender aqui em Dubai? Bom, hoje... eu posso falar que é bem diferente do que era 14 anos atrás, quando a gente chegou aqui. Então, a questão do empreendedorismo é que, para a mulher, há 14 anos atrás, era um pouco mais, eu não vou falar difícil, mas um pouco mais delicada, né, por uma questão. Então, eu me lembro de chegar em entidades governamentais e falar que eu queria abrir uma empresa, e eles perguntavam para mim, cadê o teu sponsor, cadê o teu sócio, o teu marido, né? Então, assim, para eles era como assim, uma menina brasileira está vindo aqui para abrir uma empresa sozinha e gerir uma empresa sozinha, né? Ser a líder, a cabeça de uma empresa sozinha. Então, há 14 anos atrás, isso era muito delicado aqui. Mas insisti, sucedi, e eu acho que a questão do empreendedor... Eu cheguei aqui, assim, basicamente, começando uma carreira como guia turístico, e eu vi um grande potencial no mercado. Eu acho que o destino, realmente, ele agrega, ele ajuda. Ele foi um destino que já foi falado há muitos anos atrás, que era só um destino para pessoas de altíssima classe, e a gente vinha um destino de altíssima classe, com excelentes hotéis, etc., mas com um serviço não tão bom quanto o que o destino precisava oferecer. Então, eu vi nisso uma oportunidade, né, de criar uma empresa para que a gente entregasse excelência, né, de serviço.
E foram aos poucos, eu fui entendendo como funcionam as questões de regras para a legalização de uma empresa aqui, etc. Então, isso também é muito importante, porque eu estava num país novo, com uma grande demanda nova, um destino novo, onde eu tive que aprender bastante. E o empreendedorismo, ele vem a partir de experiência. Eu acho que você consegue ser empreendedor a partir do momento que você tem muita experiência. Experiência, dedicação, perseverança, transparência, que isso é muito importante, e aí as coisas começaram a acontecer e a gente acabou legalizando a empresa em 2010, onde a gente começou toda essa parte de turismo. As outras empresas hoje estão no ramo de futebol e de serviços de consultoria em concierge para pessoas que vêm morar aqui na região. Me fala um pouquinho de cada uma dessas empresas, como é que funciona. Bom, vamos lá. Em 2010, nós começamos a High Class Travel Experiences, que é uma empresa que foi criada justamente para entregar excelência para os nossos clientes, para as pessoas que estavam visitando Dubai. Então, a gente focou até o nome da empresa. Eu fui bem questionada em relação ao nome da empresa, mas o que eu queria era que High Class fossem a Travel Experience, né? A experiência de viagem. É isso que é o High Class, não o que a gente queria atribuir aos clientes de alta classe, de alto nível. E é claro que o nome da empresa acabou atribuindo esse público, né, que eu sou muito grata, inclusive, até hoje a gente tem trabalhado com pessoas de exímia importância e peso hoje na sociedade brasileira, o que é muito importante, porque tem a palavra boca a boca, né, que a gente chama no Brasil. Isso foi aumentando o nosso network, a nossa empresa. Então, uma delas foi a empresa pioneira foi em serviços de turismo aqui na região. Depois, a gente viu a necessidade de pessoas que vinham passear, vinham a lazer ou vinham a negócios e acabaram empreendendo aqui também. E a gente foi um excelente comunicador para que essas pessoas pudessem empreender da maneira correta, da maneira certa e se estabelecer no país também. E com o nosso público, que no começo o nosso público foi sempre voltado ao futebol, né, no futebol europeu, a Premier League. Nós recebemos inúmeros jogadores aqui por conta de língua, barreira, excelência em serviço, etc. E acabamos que esse ano a gente iniciou a empresa também de futebol, de trading de jogadores, de compra e venda de jogadores e também de gerenciamento de carreira, gestão de carreira. Então ou seja, a sua empresa também então tem essa parte tem a parte de turismo e tem a parte também de jogadores tem muitos jogadores aqui no... Tem, hoje em dia o mercado vem crescendo bastante e isso foi até uma brincadeira que eu fiz há 7 anos atrás, quando a gente começou a receber bastante jogadores. Eu sempre falei que aqui o Golfo, o Oriente Médio, ele tem um grande potencial de ser uma Premier League. E todo mundo sempre riu bastante quando eu falava isso. Imagina, como assim, né? Então, eu comecei a estudar um pouquinho o mercado, de como funcionava aqui, o que eles precisavam, o que eles queriam. Em alguns países, por exemplo, os jogadores de futebol dos clubes locais são policiais, têm outras profissões, ou seja, não leva a profissão a sério. E a gente viu um diferencial muito grande aqui nos Emirados Árabes, né? Então, a gente viu que aqui eles queriam profissionalizar isso, e eu sempre falei que isso tem a maior potência para ser uma Premier League. Por quê? Nós temos estrutura, eles têm recursos, né? Mas os recursos eles estavam indo para fora, ou seja, para comprar clubes de fora, para investir em clubes de futebol de outros países, e por que não começar a investir aqui? Então, desde o ano passado, a gente tem visto, todo mundo tem visto um grande movimento em relação à compra de jogadores, compra que eu digo, a transferência de jogadores para a Arábia Saudita e aqui para o Oriente Médio também. E engraçado que eu sempre falei para todo mundo que sempre passava por esse assunto com a gente, eu falei, olha, eu avisei que aqui tinha uma grande potencial de ser uma Premier League. E, se Deus quiser, os governos aqui da região, dos países da região, estão trabalhando para isso. Larissa, como você vê sobre o turismo no Dubai e nos Emirados Árabes Unidos? Bom, o turismo aqui, eu acredito, ele é um país que promete um turismo em ascensão.
né? É uma brincadeira que eu sempre faço para todos os meus clientes que falam que vêm viajar para cá, olha, nós já fomos para Dubai. Ou seja, eles querem nos dizer que eles já viram quase tudo e que estão vindo aqui para descansar. E eu sempre pergunto, qual o ano que vocês vieram? Porque isso é muito importante. Eu sempre falo que o destino muda muito e cresce a cada 2 anos. 1 ano, 2 anos, a gente sempre tem uma novidade no país. Então, é importante, sempre quando a gente faz o planejamento dessa viagem, pesquisar se o cliente já veio, qual o ano que ele veio, para que a gente possa montar um roteiro, claro, personalizado e também mostrar um pouquinho de como cresceu o país. Eu acho que o país vem investindo bastante em cultura. A gente tinha a visão de Dubai como um destino de luxo. Eu acho que o destino hoje já tem uma visão muito diferenciada, que o destino é para todos. O destino também era um destino de ponte, que a gente falava, de passagem, ou seja, vão para Maldivas, ou vão para a China, ou vão para qualquer outro destino aqui na Ásia, e eles passavam por aqui por 2, 3 dias para conhecer Dubai e Abu Dhabi e vice-versa. E hoje não é mais assim. A gente sabe que esse turismo de ascensão que vem acontecendo, pelo menos o que eu venho acompanhando há 14 anos, antigamente a gente conseguia fazer Dubai em 2 dias, hoje a gente não consegue fazer menos de 7. Então é um turismo de ascensão. Essa ascensão que eu digo é uma progressão de número de noites de estadia das pessoas, o impacto econômico que isso também gera, né, com as despesas das pessoas aqui durante esses 7 dias. E a gente tem atração para todos esses dias. Já tive cliente aqui que ficou 20 dias. 20 dias e fazendo mídia de 20 dias de atividades em Dubai, com todos os dias lotados de atividades. Então, a gente tem muita coisa para fazer. É um turismo de ascensão e isso acaba enriquecendo mais o destino, tendo argumentos maiores de venda, né, de procura, inclusive, e tem agradado a todos os clientes, para todos os tipos. Então, aqui tem sempre... Hoje você vê um prédio, amanhã não tem. Hoje você tem uma atração, amanhã já são várias outras a agregar. Há sempre essa mudança, né? Há sempre essa mudança, mas sempre em progressão, né? Então, a gente vê hoje, por exemplo, o prédio maior do mundo, a gente já sabe que está construindo um maior ainda. Então, a gente tem a pista de esqui, já sabe que está construindo uma outra maior ainda. E não é uma questão de quebras de recorde, é uma questão de números de atividades, de atrações para atender a demanda. Às vezes até a gente que mora aqui não fazemos noção de tanto turista que tem aqui, né? Não. Só quando trabalha no ramo é que você vê o tanto que as pessoas passam, as pessoas vão nos pontos turísticos, né? Estão tão lotados. Tudo sempre lotado. É uma grande parâmetro que a gente tem, por exemplo, a novidade mais quente da cidade, vamos falar assim, é o Museu do Futuro. O Museu do Futuro agora para novembro já não tem mais ingresso, para o mês todo. Então a gente vê realmente essa demanda, essa busca pelo destino atrativa em certos pontos, porque a gente tem tecnologia, a gente tem segurança, a gente tem de tudo aqui. Eu sempre falo que qualquer lugar do mundo que você queira viajar hoje, por exemplo, você vai para Paris para ver uma Torre Eiffel, a gente tem uma torre melhor aqui. A gente vai para Nova York para ver os grandes torres Skyviewers do mundo, a gente tem aqui também. Então, parques, para que ir para Orlando? A gente tem aqui os parques. E eu brinco, para que ir para Maldivas? A gente tem a Palma de Jumeirah, a gente tem a Sir Banias Island, a gente tem... enfim, tantos outros destinos aqui que são comparados aos melhores destinos do mundo. Quais são as atrações que as pessoas mais procuram na sua agência? Na agência hoje, né? Para pessoas que vêm repetindo a viagem, claro, sempre o Museu do Futuro. A hotelaria também é um grande chamariz aqui do turismo. Então, grandes redes de hotéis costumam também fazer com que o cliente venha para cá para ficar naquele hotel. Por exemplo, hotéis como o Bulgari, o The Royal Atlantis, que teve uma grande inauguração com uma super artista na área da música internacional. Então, tudo isso faz com que tenha um grande chamariz. Mas a grande maioria dos locais, os pontos turísticos que as pessoas procuram é sempre o Burj Khalifa, o Burj Al Arab, o Museu do Futuro. A gente tem a parte da cidade antiga com os souks, os mercados, que é super importante.
porque faz parte da nossa cultura, faz parte da riqueza da história que a gente tem aqui nos Emirados, entre outras atrações. O deserto, tem vários tipos de desertos, vários tipos de passeios. Qual que são os diferenciais nisso tudo? Vários tipos. Aqui eu costumo falar que nós temos, até antes da pandemia, nós tínhamos aproximadamente 200 acampamentos de deserto. Ou seja, são 200 lugares fazendo atividades para turistas. E sempre teve demanda para isso. O que difere um passeio de outro? Primeiro, a categoria de carro que você faz, a categoria de tipo de passeio que eles fazem. Tem passeios que fazem ralis mais radicais, tem passeios que fazem ralis mais suaves, tem passeios que são mais culturais, que para conhecer a fauna e a flora, a flora e a fauna do deserto. Então, a gente tem diferenciais aqui hoje de vários tipos de deserto com um atrativo especial. A gente tem desertos que tocam um pouquinho mais na questão de culinária local. A gente tem desertos que tocam mais a questão do glamour, das apresentações que tem no meio do deserto, alguns com fogos, outros com danças locais, enfim, depende muito do que. O que a gente faz é estudar um pouco o perfil desse cliente para entender o que ele tem buscado aqui, porque a gente precisa ser muito assertivo, né, nessa viagem para que o destino tenha uma boa reputação também. A gente não trabalha só para a nossa reputação, a gente trabalha para a reputação também do destino. Então, quando você tem uma análise do perfil desse cliente, você consegue ser assertivo, né, porque a gente tem uma diversidade enorme de tipos de deserto. Eu costumava brincar e falar que eu visitei os 200 acampamentos. Então, assim, vão ter acampamentos que são mais simples, medianos, de luxo, com atrações diferenciadas. Então, isso depende muito do perfil e do budget também do cliente. Dubai tem sempre muitas experiências, né? Tudo é feito de experiências, tanto nos hotéis, tanto nessas atrações. E o que você mais vê como experiências mais diferentes disso tudo? Pronto, esse é um ponto que você tocou, que é um ponto muito delicado até para os nossos serviços, até para a nossa empresa. O que a gente costuma fazer é exatamente isso, diferenciação do tipo de experiências que as pessoas têm aqui. Por isso que o nome da empresa vem como High Class Travel Experience, porque a gente foca muito na experiência que o cliente presencia diariamente aqui. Não é a questão da visita do Burj Khalifa, é assim de como ele vai visitar o Burj Khalifa, é da experiência que ele vai atribuir a esta visita. É a vista, é a foto, é o tipo de entrada que ele vai ter, enfim. Então, o que a gente... tudo é uma questão de análise, né? Eu acho que tudo é uma questão de conhecimento, análise e conexões locais. Eu acho que são sempre 3 pontos para a gente ter o caminho do sucesso aqui, para você ser muito assertivo na viagem do seu cliente. Então, porque Dubai, por exemplo, você vai no Burj Khalifa, tem mais de 20 tipos de ingressos. Como você vai saber qual o seu cliente vai se identificar melhor? Né? Então, essa é a questão da experiência. Então, a gente tem que conhecer o perfil dessa pessoa para entender o que ele quer, para a gente para a gente poder providenciar para esse cliente um tipo dos 20 tipos de ingresso, um tipo de ingresso que ele vá ter uma excelente experiência. A hotelaria é fantástica aqui. Não só falando de hotéis 5 estrelas de luxo, tá? Então, assim, hoje a gente tem um público muito... As pessoas que trabalham nos hotéis, é muito rotatividade, tá? Mas eu acredito que as pessoas estão sempre com vontade de fazer as coisas acontecerem. E isso é maravilhoso. A área do hospitality aqui, de turismo, no geral, hotelarias, atrações, etc., as pessoas estão com vontade de fazer as coisas acontecerem, deixar os clientes felizes. E não é pela caixinha. Tá? É por simplesmente gostar e amar o que faz. Isso é extremamente importante. Então, eu tenho visto uma grande mudança nesses departamentos, em front desk, por exemplo, que é a linha de frente nossa, né? Por exemplo, o cliente chega no hotel, a gente não tem mais aquela pessoa que está sufocada de trabalho, atendendo. Então, a gente tem falado, inclusive, com esses fornecedores, com esses hotéis, para que a gente invista um pouco mais na entrega dessa excelência, né? A gente, em vez de ter um hotel com 2.000 quartos e 3 atendentes na recepção, a gente precisa ter 20. Né? Então, são esses feedbacks que a gente vai tendo da nossa clientela,
de clientela de outras nacionalidades. E, em conjunto, com os bons parceiros, bons relacionamentos que a gente possa contribuir com a melhoria dessas experiências em cada setor, desde a hotelaria até a experiência da atração que ele vai visitar, até dentro do nosso próprio veículo, né, com o nosso motorista. Então, por exemplo, um cliente, imagina, eu vou viajar, eu vou num site, procuro um bilhete, procuro um hotel, depois eu não conheço o lugar, eu compro, posso fazer tudo por mim próprio. Aí chega vocês, como é que vocês fazem a diferença disso tudo? Vamos lá, como eu te posicionei. Quando você vai no site comprar por si próprio, você vai ver um grande número de... não é só o Burj Khalifa, tá? São várias atrações, por exemplo, o The View, o Sky Views, eles têm vários tipos de ingresso. Como você vai saber que tipo de ingresso vai ser mais conveniente para você e para sua família, por exemplo? Vai ter uma pequena descrição no site sobre o que tipo de serviço que ele oferece dentro daquele ticket que você está comprando, ingresso que você está comprando. Mas, por exemplo, qual o nosso diferencial? Você vai comprar um ingresso, vai pegar um táxi, vai parar na porta de algum lugar, porque o taxista não vai saber exatamente que ponto que ele vai te deixar para você aproveitar essa atração. Começa os perrengues, né? Começam os perrengues, exatamente. Os perrengues o barato chiques. sai caro. O barato sai caro, sabe? Então, é mais ou menos isso. Então, por exemplo, o Dubai Mall. O Dubai Mall é o maior shopping em área do mundo. Tá? Você vai ter a experiência do Burj Khalifa. Aí você fala para o seu motorista de táxi, eu quero ir para o Dubai Mall para entrar no Burj Khalifa, porque a entrada é feita dentro do shopping. Ele vai te deixar numa porta X. Dali em diante... Você perde tempo. É o teu caminho. É por si próprio. Aquilo que vocês têm anos aqui... Exatamente. Né, é o gateway de acesso, né? É o gateway de acesso. E para a tranquilidade da viagem. Eu sempre falo que cliente de férias é cliente de férias. Nosso cliente está de férias. Ele não tem que ter preocupação em carregar o bilhete na mão, o ingresso. Ele não tem que ter preocupação para onde ele vai guiar e para onde ele vai andar para poder chegar até a atração. Nosso serviço sempre buscam e deixam na porta das atrações. A gente está sempre com uma pessoa acompanhando esses clientes para poder para que o cliente não tenha preocupação de ter, esqueci o ingresso, esqueci isso. Hoje em dia, claro, com tudo digitalizado, é tudo muito mais fácil. Mas, mesmo assim, a gente não quer que o cliente tenha preocupação. Então, qual é o nosso diferencial? Fazer esse cliente sair de férias. Esse é o primeiro ponto. Transparência, comunicação, contatos locais, isso é primordial para que a gente possa oferecer um serviço de qualidade para esse cliente. Tá? Então, o nosso diferencial é, primeiro, não só está muito batido essa questão de turismo personalizado. Né? Todo mundo fala que faz roteiros personalizados. A questão da personalização, tá, é uma questão que já está um pouco batida. As pessoas estão se esquecendo um pouquinho de humanizar. E esse é o diferencial da Reclass. A gente faz roteiros humanizados. Não só personalizados, mas humanizados. Além de ter o conhecimento do perfil desse cliente, de saber como esse cliente estaria à vontade aqui e de férias, porque a gente tem cliente que gosta de rosa, a gente tem cliente que gosta de azul. Então, eu preciso conhecer esse cliente para poder oferecer, como eu falei, ser assertivo no tipo de viagem que ele está fazendo. Então, esse caminho não é um caminho de rápido. Eu vi o cliente, eu pesquisei no Google, ele é da área de farmácia e eu vou fazer um tour com ele para farmácias em Dubai. Isso não é a questão da personalização. A questão da humanização é não deixar esse cliente justamente passar esses perrengues. Né? Então, quando a gente fala dessa... E aí a gente volta a falar um pouquinho de questão da experiência, é justamente o que a gente quer providenciar para esse cliente. Né? Fazer esse estudo, fazer essa análise, entregar para esse cliente um roteiro que a gente sabe que vai ser do bom grado dele e fazer com que esse cliente tire férias, que ele não passe por nenhum tipo de situação onde ele vai ficar irritado ou vai não aproveitar o destino ou a atração da maneira que ele poderia. Então, vocês trazem a tranquilidade, trazem o conforto, a segurança a rapidez. Exatamente. E o atendimento. Eu acho que uma outra coisa que a gente tem como diferencial é o nosso atendimento 24/7, enquanto o cliente está em campo e na língua do cliente.
Isso é importantíssimo. Então, por exemplo, o cliente, às vezes, ele tem uma programação super intensa, acorda num dia que ele quer fazer o passeio, ele já tem programado um jantar à noite, ele quer fazer a desmarcação desse jantar, mas tem o cartão de crédito dele para garantir a reserva do restaurante, né? Aí a gente vem com 2 pontos. Uma, cancelamento de última hora, que não poderia se dar sem nenhum tipo de cobrança, por exemplo, por conta do relacionamento que nós temos com esse fornecedor local. Então, a gente vai acompanhando o cliente também, durante a estadia dele, e fazendo todas as vontades dele do dia. A gente sabe que tem questão de fuso horário, todo mundo chega muito empolgado aqui, não, pode marcar tudo que a gente vai fazer, mas chega aqui, o cliente, ele vê que a situação é diferente, o corpo às vezes não aguenta, né? Então, a gente vai fazendo todo esse acompanhamento de viagem, essas mudanças, essas trocas, e, claro, contando com os relacionamentos locais que a gente tem para que não penalize esse cliente por qualquer mudança de última hora. E Dubai é um lugar de serviço, às vezes falamos só do luxo, né? Mas já é um luxo, vários pontos, né, que temos aqui, que às vezes em outros países não tem, né? O fato... É uma cidade futurística, né, que estão sempre pensando à frente, né? Eu até ouvi uns dias atrás falando que Dubai é quase como uma empresa e o CEO é o sheik. Basicamente é isso. É o que eles, o que eu vejo aqui como a missão deles para o futuro, etc., é investir sim em tecnologia. Mas não esquecendo de manter o país e os habitantes desse país em segurança. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes e mais que frutíferas desse país. A segurança que eu digo, Márcio, não é só a segurança que a gente fala em relação a crime ou qualquer tipo de intervenção que vá trazer algum prejudicial para a vida das pessoas. Não é só isso. A questão de segurança em todos os fatores. Questão das ruas não terem um buraco, segurança para a gente. A questão a questão da segurança financeira. A segurança financeira que eu digo não é que você vai chegar aqui como todos... As pessoas chegam aqui, pensam e falam, eu vou trazer um projeto e vou sair com uma mala cheia de barra de ouro. Não é bem assim que as coisas funcionam. Mas a questão da segurança, quando eu digo, por exemplo, para você ser funcionário, para você morar nesse país, você precisa de um visto de residência, você precisa de um sponsor. É tudo muito bem controlado, é tudo muito bem organizado. Esse seu sponsor é responsável por te dar a moradia, obrigatoriamente, que seja uma house allowance ou que seja um apartamento, enfim. Ou que te paga o suficiente, que dê para você morar. Essa Exatamente. Questão da segurança que a gente fala financeira, entendeu? Então, assim, ninguém vai, obviamente, te trazer para trabalhar num lugar onde você vai ganhar um salário de 1.000, sendo que só para você morar gasta 2.000, entendeu? Claro. Então, o que é diferente, é uma análise feita com muita cautela. E para isso, o governo, por exemplo, estipula salários, mínimos salários para X categorias, entendeu? E tem essas obrigações do empregador, que é onde a gente fala que traz essa segurança financeira, né? É claro, o empreendedorismo é um risco, né? Você está empreendendo, você está investindo e você... e eu acho que o retorno é uma questão de como você trabalha, de como você entrega o seu serviço. Então, a gente procurou sempre entregar os nossos serviços com excelência. É claro que todo mundo aqui é ser humano, erros acontecem, tanto dos nossos fornecedores como nós mesmos. A questão é o relacionamento. Como a gente lidar com esses erros e com os acertos também. Não só são os erros que fazem a gente crescer, os acertos também fazem. Com certeza. Larissa, você tem trabalhado com vários famosos que têm visitado aqui em Dubai. Quais são as exigências e como é trabalhar com eles? Me fala aí um pouquinho dos famosos. A gente vê essas celebridades, essas personalidades, como famílias normais, tão exigentes quanto os nossos clientes normais. São pessoas que procuram também sair de férias, porque têm uma vida super conturbada e têm uma vida muito atarefada. São pessoas que têm uma questão mais privada dentro dos seus países, por questão da fama, por questão de ser quem são e por estar na televisão por
para milhares de pessoas, milhares de brasileiros. Então, quando procuram um destino, a gente tenta mostrar o melhor que eles podem desfrutar deste destino, assim como qualquer outra família. Então, eu acho que o nosso grande X da questão é fazer com que eles se sintam como se fossem pessoas normais, porque eles não têm isso no dia a dia deles. E muitas das pessoas querem realmente que os filhos passem por experiências como pessoas normais. E aqui a gente tem essa chance de fazer isso. É diferente de uma família como essas famílias de famosos que vão para os Estados Unidos, por exemplo. Lá é um mundo, tem muito brasileiro, então eles aqui também não podem andar. Aqui eles não são tão perturbados, é isso? Depende do tipo de cliente. Se for um jogador da Premier League, por exemplo, a gente tem que andar com um pouquinho de segurança para poder ele caminhar no shopping, entrar numa loja, enfim. Mas, falando de celebridades, por exemplo, da televisão brasileira, já é um pouco diferente. Né? A gente tem um número de brasileiros que os conhecem aqui, mas a gente faz com que eles sejam pessoas normais aqui, que têm uma vida normal. E esse acho que é o X da questão, fazer com que eles saiam de férias, que eles tenham uma viagem tranquila e que eles possam se deslocar, desconectar completamente de quem eles são, que esse é o meu maior ponto. Eu falo assim, esquece que você é você. Eu falo para ele, relaxa e tenta curtir essas férias. Né? Vai ter sempre uma parada aqui, uma foto ali, etc. Acontece, porque a gente sempre brinca, fala que o brasileiro está espalhado por todo lugar do mundo, né? E a gente está ali, em todo lugar do mundo, realmente. Então, vai para um parque, vai encontrar uma família de brasileiros, o que é normal. E é gostoso ver isso. Mas o que a gente procura fazer com eles é montar uma programação e um tipo de viagem que eles possam se desconectar um pouquinho do mundo que eles vivem diariamente. Que legal. Então, acaba por ser umas pessoas normais, né? Acabam por ter o mesmo privilégio de desfrutar essa cidade como uma pessoa qualquer. Exatamente. Eu acho que esse é fazer com que o cliente saia de férias, né? É o cliente que trabalha no mercado financeiro não se preocupar com finanças, é o cliente que trabalha com imagem não se preocupar com a imagem dele, Exato. sair de cabelos... eu até brinquei com uma apresentadora de televisão, ela falou, Lari, hoje eu estou com aquele dia que eu não quero nem pentear o cabelo. Eu falei, nem precisa. Claro. Né? Então, assim, não se preocupe com a tua imagem, você está de férias. Exato. Também precisa do momento para desconectar, né? Com certeza. Larissa, como empreendedora, como você faz o diferencial do seu serviço em uma cidade que tem uma exigência tão grande de excelência? Me fala um pouco dessa parte, que eu sei que aqui tudo é o maior do mundo, o melhor do mundo. Exato. Tudo é o mais luxuoso do mundo. O que você me fala sobre isso? A gente vai ao contrário. A gente vai ao contrário. O que é importante e é legal mostrar tudo isso, né? O que Dubai atingiu, uma cidade que veio basicamente de 70 anos atrás, construíram aqui desde a década de 50 um mundo que ninguém imaginaria que construiriam nesse tempo, né? Nesse pouco tempo. Então, a impressão que as pessoas têm é que tudo é muito fake. É um destino de luxo, mas é tudo muito montado, muito feito. Assim como também fizeram as pirâmides do Egito, eu sempre brinco com todo mundo, eu falo assim, não montaram? Montaram o Burj Khalifa também, só que com uma tecnologia muito mais avançada do que as pedras que eles tinham. Exatamente. Exato. Então, a gente mostra o que a gente quer mostrar, uma cidade, claro, essa questão futurista da cidade, uma cidade que tem um potencial enorme e que manteve a ordem. Isso é muito importante. Quando eles saem na rua, que vê a limpeza da cidade, que vê a organização da cidade, que vê as atrações com toda essa organização para o turismo, voltado para o turismo, é encantador. Você vê em quão pouco tempo fizeram tudo isso. Mas eu acho que o que mais difere para a gente é, primeiro, a atenção nos detalhes. Eu acho que isso é importantíssimo. Em vez de personalizar, a gente tenta sempre humanizar essa viagem, esse cliente, essa família. O relacionamento local, como eu falei, ele é de extrema importância. Né? Eu acho que se você não tem esse relacionamento aqui, um relacionamento que a gente construiu há 14 anos, é um relacionamento de 14 anos,
você não tem como prosperar e fazer com que as coisas deem sempre certo. Às vezes acontece, por exemplo, de o cliente falar, olha, eu queria ficar naquele hotel, e aquele hotel está completamente cheio, mas aí você tem um contato lá dentro e ele arranja um... Ah, mas isso você sabe qual é o lema da minha empresa? Ah. Não aceite não como resposta. Muito bem. A primeira resposta que todo mundo vai te dar é sempre não. O não é fácil, ele é atingível, ele é o primeiro. Então, assim, eu falo brinco com todo mundo, nada de preguiça. Vamos insistir e nada é impossível. Há sempre uma solução, né? Há sempre uma solução. Né? Então, se a gente não consegue colocar o cliente naquele tipo de quarto que ele queria, vamos tentar ver o que pode fazer. E se você não tiver contatos nesses lugares, você realmente não consegue realizar esse desejo do cliente. E há, assim, como se diz, uma relação de, olha, consegue uma reserva para esse restaurante, e aí você conhece alguém e consegue chegar... Mas sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Isso é uma questão corriqueira que a gente passa todos os santos dias, principalmente o brasileiro, por cultura. Sempre deixa as coisas para a última hora, sempre de último minuto, o que a gente está super acostumado. Por que quando você falou que nós somos pioneiros no mercado de luxo brasileiro, né, sempre existiu pessoas, guias, agências que trabalhavam com o mercado brasileiro, porque não foi desde que eu cheguei que os brasileiros começaram a vir para cá, já vinham antes de mim. Mas a questão de ser uma agência 100% brasileira para atender esse mercado, sim, nós somos pioneiros. E por que isso? Né? Porque a gente viu... existe uma questão cultural, Márcio, muito grande aqui. Nós temos mais de 200 nacionalidades convivendo no mesmo lugar e tentando falar a mesma língua. Né? A língua oficial do país é árabe, mas todos sabem que a gente sempre usa o inglês. Então, e a gente tem 200 nacionalidades com inglês completamente diferente. Eu falo isso até porque dentro de casa tem briga. Meu marido é britânico, eu falo inglês americano, então a gente tem algumas divergências na língua. Então, você imagina 200 nacionalidades falando inglês, com 200 culturas diferenciadas, o que está limpo para você não está limpo para mim, o que é bonito para você não é bonito para alguma outra nacionalidade, e o que está reto para você está torto para outra. Entendeu? Então, a gente tem essa questão de buscar o que o brasileiro, que é um mercado super exigente, independente da classe social dele, é um mercado demanding, é um mercado exigente. Então, essa exigência só faz a gente prosperar mais o nosso trabalho, para não aceitar os não de respostas, porque todas as viagens para a gente é sempre um desafio. Então, quando tem esse tipo de solicitação de última hora, ou que o cliente quer um restaurante super badalado, da última moda, e que não tem, nós sempre temos um contato lá que vai arrumar. Se eu não conseguir às 7 horas da noite, eu vou conseguir às 8. Não tem problema, mas a gente tem que conseguir. Então, Larissa, me fala um pouco sobre os desafios, porque... Ai, meu Deus. nem tudo é mar de rosas, né? Então, eu acredito que, né, ter uma empresa, no caso, 3 empresas aqui, gerir isso tudo, me fala um pouco dos desafios como empreendedor aqui. Bom, eu acho que, como eu comentei agora, a questão da diversidade cultural é um desafio. A questão da língua e do relacionamento do mercado, porque é um mercado muito eclético e é um mercado de constante mudança. Então, hoje eu conheço o gerente do hotel, amanhã não é mais o gerente, a mesma pessoa. Então, a gente tem essa questão mutativa aqui, que é um grande desafio para a gente manter esse relacionamento. Porque, para mim, o maior desafio é você ter o relacionamento local. Porque é o meu maior produto. O maior produto que eu tenho é o relacionamento. Então, e esse é o meu maior know-how também. Então, a gente consegue realizar as coisas aqui pelo relacionamento. E o maior desafio para mim é essa diversidade cultural, para que entendam que o mercado brasileiro é um mercado diferenciado, para que entenda que o brasileiro é um brasileiro que é um público exigente, mas um exigente de coisas para nós normais, mas para eles aqui é algo que, nossa, é muito diferente do que eu faço, vivo, vejo culturalmente falando da minha nacionalidade. Então, a gente tenta fazer esse balanço, né, de o que é normal para o brasileiro se tornar normal aqui, não um bicho de 7 cabeças para pessoas de outras nacionalidades, de outras culturas. Então, o brasileiro é o povo mais assíduo do mundo.
ao meu ver, eu que convivo hoje há 14 anos com várias nacionalidades aqui, e foi um grande aprendizado para mim morar fora, primeiramente num país que tem tanta diversidade cultural, e nós viemos de um país de muita diversidade cultural. Quando eles perguntam para mim qual a minha descendência, eu tenho italiana, espanhol, portuguesa, árabe, argentina, então tem uma mistura. E a gente vê essa multiculturalidade aqui acontecendo. Então, eu acho que o maior desafio é esse, é você fazer esse balanço, né, da nossa nacionalidade com os nossos costumes para um país que tem uma cultura diferenciada e tem uma diversidade cultural das pessoas que trabalham aqui também, entrar nessa linha, né, e também manter o relacionamento. Eu acho que esses são os meus maiores desafios hoje. Muito bem. Larissa, você é a primeira mulher no nosso podcast aqui a ser entrevistada. Como é ser uma mulher empreendedora, mãe de 2 filhos, esposa, gerir 3 empresas, estar na linha de frente, e como é que é ter esse papel tão desafiador e aqui nessa cidade, que fora do seu país? Me fala um pouco sobre isso. Meu Deus, agora você me pegou. Você sabe que eu fui mãe muito, não velha, mas eu esperei muito tempo para ser mãe. Porque sempre focada no trabalho, sempre focada nessa questão de empreendedorismo, de fazer as coisas acontecerem, então eu nunca vi oportunidade de ser mãe. E se eu puder tirar dessa resposta até uma resposta para várias mulheres que eu tenho feito, que eu tenho conhecido, inclusive, que sempre falam, não, agora eu estou trabalhando, eu preciso esperar um pouquinho para ser mãe, etc. Eu falo, não esperem, porque as coisas acontecem milagrosamente. Você acaba dando um jeito de ter tempo para fazer tudo e ser tudo. É uma coisa que vai acontecendo naturalmente no seu dia a dia. Então, hoje eu sou mãe, empreendedora, estou sempre participando de todos os setores da minha empresa, o setor operacional, de atendimento, administrativo, enfim, estou sempre com a minha equipe. E, ao mesmo tempo, a gente consegue ser esposa, a gente precisa ter uma questão muito organizada em relação à tua agenda, ao teu tempo. Você precisa ter tempo para todos e fazer tudo. E eu sempre falo para todo mundo uma coisa de cada vez. Nada é impossível, a gente só precisa sempre achar os meios e as pessoas certas para poder fazer as coisas acontecerem. E quando você tem as pessoas certas, o caminho é muito mais rápido. Não é fácil, é rápido. E esse caminho rápido faz com que você consiga se dedicar mais a outros projetos, a outros setores. Porque empreender não é fácil, gerir 3 empresas não é fácil, e ser mãe de 2 filhos pequenos, muito pequenos, não vou revelar a minha idade aqui, mas meus filhos são muito pequenos, meu mais novo tem 4 anos apenas, e a minha mais velha tem 8 anos, e são crianças que precisam dessa atenção, precisam também, porque a gente já está num país diferente da nossa família. A gente já Quantas horas você está fora de casa sem ver seus filhos? Hoje? Não, geralmente. Geralmente, eu vejo eles de fim de semana. Sério? Chega em casa, já está dormindo? De manhã, normalmente, quando eles saem para a escola, eu estou dormindo, porque eu trabalho com o mercado brasileiro está 7 horas atrás da gente, nós estamos 7 horas na frente, então eu fico até alta madrugada, normalmente, enfim, fazendo coisas mais importantes, vendo frentes mais urgentes, e então, quando eles saem para a escola, normalmente eu ainda estou dormindo, e quando eu volto para casa, que é por volta de 10 horas da noite, porque até fazer tudo o dia todo e com o horário do Brasil, eles já estão dormindo. Então, normalmente, eu vejo as crianças de fim de semana. E eles conseguem lidar com isso? Acho que desde pequeno, né? Eu gostaria de participar um pouco mais. Tem dias da semana que, por exemplo, eu tiro sempre um dia da semana para ficar com eles. Quando dá, claro, porque é importante para mim ter um pouco desse convívio de mãe com eles, né? Na questão educacional, na questão de eles sabem, obviamente, quem é a mãe, eles sabem que é a mãe, respeitam a mãe muito, e a mãe não é uma mãe fácil, então
A gente sempre anda muito na linha, a gente fala que em casa é como se fosse um quartel-general, tem horário para tudo, então a gente estabelece regras e eles escutam as regras, né? Tem vários dias, por exemplo, que eu consigo chegar em casa cedo. Hoje, por exemplo, 8 horas é horário de cama. Né? São 8 horas da noite, a gente está fazendo podcast. Chegar lá e já está dormindo. Já, com certeza, já está dormindo. Mas não seria diferente se eu estivesse no escritório, por exemplo. Seria até pior. Hoje eu vou chegar em casa mais cedo hoje. E daqui eu não volto para o escritório. Mas é difícil, é desafiador. Eu sinto muita falta de ser um pouco mais mãe. Tá? Mas eu também acho que tudo que eu estou fazendo, eu tenho sempre na minha consciência que o que eu estou fazendo é por eles. Né? A gente está construindo um caminho para o futuro deles. Então, e eles entendem isso. Eles sabem que a mamãe está trabalhando, que o papai está trabalhando e que a mamãe de fim de semana é 100% deles. É uma missão, né? É uma missão. Eles sabem e eles contam com isso. Isso é uma coisa muito gostosa. Mas num país, não vou dizer que é um país machista, porque não é. É um país muito aberto. É um país que realmente abriram os braços para pessoas como nós, né? Essa massa que veio querer fazer o correto, fazer acontecer, fomentar a economia, enfim, eles dão esses braços abertos para nós. E isso é muito importante. Se a gente não fizesse o trabalho que a gente faz, a gente não teria essa contemplação, né? E isso é combustível para a gente continuar fazendo o que a gente faz, continuar agindo corretamente, continuando a ser uma mãe exemplar, porque isso acaba sendo um exemplo para os seus filhos, né? Mas é desafiador, mas a gente precisa ser muito bem organizado na nossa agenda para a gente poder ter tempo para tudo. E sente falta muito da família do Brasil e desse apoio, às vezes está mais... Muito. Senti mais esse fim de semana, passado agora. Esse fim de semana passado foi o dia que a senhora não tem vó. A gente não tem vó aqui para deixar as crianças. Foi a primeira vez que eu e meu marido conseguimos sair para passar um fim de semana juntos sem as crianças. Então, quando a gente não tem a tia, a irmã... Pessoas de confiança da nossa família aqui, é difícil. A gente está longe, né? Então, a gente realmente não tem essas pessoas próximas que a gente possa deixar as crianças no fim de semana. Então, a gente acaba deixando com... as nossas colaboradoras, né, de casa, que estão com a gente há muitos anos, a gente tem 100% de confiança, e contando com amigos. Então, a nossa família aqui acaba sendo o círculo de amizades que a gente tem aqui. É difícil aqui ou é fácil? Como é que é fazer amigos aqui? Fazer amigos, né? Fazer amigos... Convívio? Convívio é assim, eu acho que todo mundo está basicamente na mesma situação, longe da família, né? Vindo para cá por uma oportunidade, né, de trabalho, às vezes através do marido, às vezes através da própria esposa. Quantas médicas a gente não vê aqui em Dubai hoje que o marido veio acompanhando? É uma situação inversa, né, e muito interessante. Então, eu acho que estão todos procurando esse aconchego, esse laço. Está todo mundo procurando esse braço para poder contar. A vida não é só trabalho. A vida tem que ter esse momento de lazer, um momento social. Isso faz com que a gente tenha sempre energia para poder continuar. Porque se você for para um país onde você só trabalha, e se você não tem uma vida social, você não tem você vai acabar enlouquecendo. Então, assim, a gente precisa ter esse convívio. E aqui, pelo menos assim, de 14 anos para cá, a gente vem já de uma geração de Dubai antiga, não de pessoas novas. Eu não acompanho muito como está essa questão das novas pessoas que vêm para cá, mas a gente tem um grupo, uma família aqui de pessoas que já se conhecem há 14 anos. E isso é muito importante, a gente se chama de família. Né? E são com eles que a gente conta nos nossos momentos de lazer, nos nossos momentos de vida social. Precisa ter. Que legal. Como é que é a paixão pelo trabalho? Fazer aquilo que gosta, saber que tem outras pessoas dependendo um pouco do seu trabalho, seguir em frente, desafios. Como é que você lida com essa situação toda? É enlouquecedor isso. Enlouquecedor que eu digo, a paixão que a gente tem pelo trabalho. E é engraçado que a minha equipe hoje aliás, vou dar um oi para eles todos. Não vou dizer nome por nome hoje, porque tá todo mundo, tem muita gente.
mas eu sou encantada com a minha equipe. São pessoas assim que parece que incorporaram o que a High Class tem, vivem essa sede de entregar o que elas querem daqui de dentro do coração e têm paixão pelo trabalho. Por isso que eu falo que é enlouquecedor, porque envolve a gente de uma maneira que a gente quer sempre fazer mais e quer fazer o melhor e quer, a gente está sempre buscando em nós mesmos a excelência para poder entregar para esse nosso cliente. E isso é feito porque a gente faz de coração. Tantas pessoas falam que você não pode gerir uma empresa com o emocional, e sim com a razão. Né? Eu acho que os dois, é uma combinação dos dois. Porque se você não ama o que você faz, você não vai fazer direito. Isso é fato. Você não vai fazer com vontade, você não vai fazer acontecer. E quando você não faz isso, você acaba deixando a desejar o teu trabalho. Você não está entregando excelência. Né? E você não está humanizando o seu serviço. Hoje, o que falta no mundo, eu acho que não é personalizar o serviço, é humanizar. É você tratar aquele cidadão, aquele ser humano, como um ser humano e não como uma máquina. Né? Eu adoro quando as pessoas falam, quando eu ligo para o banco, por exemplo, falo com um robô. Incrível isso, né? A tecnologia está avançada? Tá, gente. Né? Então, quando eu falo que eu vou ao caminho contrário, é exatamente isso. Então, eu procuro humanizar esse serviço. Eu não quero que os meus clientes falem com máquinas. Eu quero que eles falem com pessoas, com seres humanos. E serem tratados como seres humanos, não como mais uma máquina. Né? Então, assim, eu adoro quando falam, vai no site e compra o ingresso. Não, eu vou fazer isso para você. Né? Eu estou humanizando esse serviço. Ser personalizado, né? Isso traz o valor. Traz totalmente o valor, porque as pessoas estão precisando. Se você vê a carência do ser humano em relação a isso, a conversar com alguém. A gente liga para todos os nossos clientes. A gente faz reuniões com os nossos clientes antes mesmo de fechar ou de mandar qualquer proposta. Para quê? Para conhecer um pouco eles, olhar no olho, para eles terem alguém para falar, para perguntar, para tirar dúvida. Por mais boba que seja, a gente fala, não tenham vergonha de perguntar. Então, eles têm alguém para falar. Eles têm alguém para recorrer. E essa equipe, hoje, faz isso com tanto carinho que os clientes eles saem daqui apaixonados pelo destino, pela equipe, né? Cria um laço, porque não tem como você estar fazendo essa negociação de viagem há 2, 3 meses e ainda o tempo da viagem, você está o tempo todo ligado com essa pessoa. Então, a gente vê também a retribuição desse carinho. Né? O feedback desses clientes em relação aos serviços que foram prestados é excelente. Eles se sentem aqui eles saem daqui com saudade de voltar. E voltam, sempre voltam. Esse relacionamento de 14 anos de empresa hoje, a gente tem clientes repetitivos, assim, basicamente a cada 2 anos, 3 anos, sempre voltam. O turismo aqui no Dubai está na moda? Acho que ainda está. Ainda está na moda. Eu acho que ainda está. Porque, como eu falei, como é sempre um destino em constante mudança e ascensão, esse progresso que o país nos oferece para nós que trabalhamos nesse setor é fundamental para que o turismo continue sendo interessante para eles todos os anos. Como a gente sempre fala, cliente que veio, fala, dependendo do ano, você não veio para Dubai, não. É outra cidade. Já tudo mudou. Tudo mudou. Vão ter as coisas corriqueiras normais, né, que eles já viram, mas a gente vai ter sempre novas atrações, novidades aqui no país, novos restaurantes, novos hotéis. Então, o trabalho ele é em conjunto. Não adianta só a gente querer vender o destino e montar toda a parte de serviços o ground services, os serviços da casa, em logística. Né? Eu preciso também ter opções para levar os meus clientes e o governo trabalha muito bem nisso, sempre inovando. E cada vez vem mais brasileiros visitar o Dubai, tem essa curiosidade, querem deslumbrar um pouco sobre isso, né? Sem dúvida. A gente trabalha também muito com os números, né? Como eu venho acompanhando o crescimento do mercado brasileiro, inclusive fazendo esse estudo junto com o Departamento de Turismo, que é extremamente importante a gente analisar esses dados e ver como o país cresceu no destino, né, para esse mercado, né, que é o mercado brasileiro. O mercado brasileiro é o mercado latino. Hoje a gente tem o Brasil como um hub da América Latina para cá, né, com os aviões, por exemplo, a grande maioria saindo da cidade de São Paulo, Rio de Janeiro. A gente tem
os aviões estão todos cheios todos os dias, então se você acompanha os números de brasileiros visitando o destino, a gente tem uma evolução drástica desde o ano de 2006, por exemplo, que foi um ano que explodiu Dubai, 2006. Depois a gente teve a queda em 2008, quando foi 2010 que que a gente teve a inauguração do Burj Khalifa, enfim, a gente começa a ver uma ascensão grande, e aí o país começa a trabalhar também bastante em viagens de negócios, em viagens de, não só viagens de luxo, mas viagem para outras categorias, excursões, grupos, etc., incentivos. A gente vê o país trabalhando bastante nessas questões, e a gente começa a ver um número gradativo do mercado brasileiro aqui nos Emirados Árabes. Larissa, o turismo no Golfo está se expandindo. Me fala dos novos destinos e como você está se posicionando nesse mercado. Vamos lá. A gente vê o destino. Quando a gente fala destino, a gente não fala só de um país, a gente fala de um conjunto de países aqui, que é o Oriente Médio, no Golfo. A gente vê outros países também se posicionando bastante em relação a esse investimento na área do turismo, o que é super importante. Cada país tem suas belezas naturais, cada país tem o seu diferencial, as suas questões únicas, a sua cultura, enfim, apesar de ser muito parecido. Mas a gente vê uma grande progressão dos países no Golfo, com a Copa do Mundo, por exemplo, que aconteceu recentemente, agora no Catar. A gente vê um grande investimento desses outros países também em cultura, não só em grandes eventos, como também nas próprias atrações, nas redes de hotéis, nos restaurantes. Então, a gente vê um grande investimento dessa região. Não desprezando, claro, nenhum país, mas Dubai é a vitrine. Dubai foi a vitrine, todos estão vendo, Dubai saiu na frente, foi o pioneiro, né? Assim como você é no mercado brasileiro para serviços de vídeo, filmagem, produção, etc. A gente também tem essa questão, essa vitrine, nós somos vitrines, né? E acaba que esses outros países também se tornam concorrentes, né, desse destino, deste país aqui, dos Emirados Árabes. E o que a gente faz hoje para poder, como que a gente está se posicionando nesse mercado? Abrindo as nossas filiais em outros países para operar da mesma maneira que a gente opera aqui, com excelência. O que a gente tem que entregar é sempre excelência. Quebrando essa questão de diversidade cultural, a questão da barreira da língua, enfim, fazendo o que a gente veio fazer aqui desde 14 anos atrás e também tentando o pioneirismo nesses outros países para o mercado brasileiro. Então, a gente tem se posicionado abrindo escritórios locais, né, licenças locais para poder fazer essa operação, de acordo com as leis do país, de acordo com as regras daquele país. Semana passada, a gente teve na Arábia Saudita, por exemplo, em Riad, que está uma cidade incrível. Por sinal, a Arábia Saudita é um grande promissor, né, do turismo nesses próximos anos. Não que não esteja a ponto, já está. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para melhorar, mas a gente já vê uma cidade em extrema ascensão, um país, na verdade, em extrema ascensão. A gente tem várias capitais e vários destinos. Por exemplo, muitas pessoas se assustam quando a gente fala que a gente vai fazer uma visita ou um tour na Meca. Ah, mas é permitido fazer o tour na Meca? Turistas? Sim. Eu não sabia. Pois então. Entendeu? A gente vai desde Riad, com o trem-bala, para a Meca, por exemplo, faz o tour na Meca, e de lá, normalmente, a gente indica aos clientes a ir para Jeddah, conhecer o Mar Vermelho, a cidade de Alula, enfim. Alula é super bonito. Super bonito. Vocês não têm ideia do que está a Arábia Saudita. É uma coisa assim, mas a gente tem que cobrir o cabelo, a mulher pode sair na rua, etc., tudo normal, como Dubai está. Então, vai ter a High Class Arábia Saudita. Travel Experiences na Saudi Arábia. Muito bem. Já com tudo formalizado, graças a Deus. Parabéns, parabéns. Muito obrigada. Então, a ideia agora é poder, então, trazer os brasileiros
para a Arábia Saudita e fazer todo esse suporte. Exatamente. E também trabalhar junto com os departamentos governamentais na área de turismo, cultura, imigração, porque é importante para facilitar a vinda desse, pelo menos do nosso mercado, para a Arábia Saudita. Questões de acesso, voos diretos, visto, enfim, a gente tem que trabalhar com o mercado local. Ainda precisa visto para ir? Ainda precisa visto para ir. Ok. Então vocês ajudam todo nesse processo? A gente tira o visto em algumas horas, por sinal. Perfeito, perfeito. Larissa, estamos aqui chegar ao final aqui do nosso podcast. E eu gostaria de fazer para você a pergunta-chave aqui do nosso podcast. O que é o código do sucesso para você? O código do sucesso. O código do sucesso eu tenho que falar o código? Não, o que é o código do sucesso para você? Mas se eu falar, todo mundo vai saber o código. Muito bem, muito bem. É o código secreto, hein? Mas eu acho que o código do sucesso, Márcio, para começar, a gente, acho que o meu número 1 é a transparência, é a trabalhar com transparência. Eu acho que para você chegar ao sucesso, você tem que ser transparente, tem que trabalhar numa linha transparente com o seu cliente, com os seus fornecedores, com os seus funcionários, com as pessoas que estão ao seu redor, né? Porque você não chega lá sozinho, você sempre chega com alguém, né? E através do trabalho de alguém. Então, isso é um conjunto. E se você tem transparência em todos os setores da sua vida, eu acho que esse é um dos códigos do sucesso. Eu acho que a perseverança também, você sempre insistir, não aceitar o não. Saber que na vida nada é impossível, para tudo tem um jeito. Eu faço uma brincadeira, eu falo, eu já tive cliente perguntando, eu gostaria de beijar o Sheikh Mohammed. Aí a pessoa, com essa questão de não dizer não, né? Eu precisei achar uma saída e uma resposta rápida para aquela solicitação que a gente recebeu. Assim. Beija aqui a foto. Pronto. Exatamente. Então, pode ser que você não realize certos pedidos, certas demandas, né, mas da maneira que o cliente pede. Mas a gente sempre fala, olha, dessa maneira aqui é um pouco inviável, mas a gente tem essa. Eu nunca trago um problema para um cliente sem uma solução. Eu acho que esse também é outra chave de sucesso. Conexões locais, networking é tão importante. Amizade, vida social, eu acho que tudo isso contribui muito para quem você é hoje em dia. Autenticidade, eu acho super importante, é uma das chaves de sucesso. O que é ser autêntico hoje? O que é você ter autenticidade hoje? É você estar nas mídias sociais? É você fazer seu trabalho com respeito, é você ser quem você é, né? E sempre seguir os seus valores. Isso é autenticidade para mim. E paixão pelo detalhe, paixão pelo que você faz. Eu acho que isso é um dos maiores códigos, é um dos maiores chaves para você ter sucesso hoje, é você amar o que você faz. É você ter paixão pelo teu dia a dia. Não é só pelo que você faz, mas pelo seu dia a dia, pela sua vida, né? Quando a gente está infeliz com alguma coisa, com algum processo, a gente não consegue gostar daquilo, né? Então, a gente tem que fazer mudanças para que a gente se adapte e a gente goste do que a gente faz e dos processos para que a gente chegue lá. E o meu cometimento em ter a confiança do meu cliente. Esse meu compromisso, esse meu cometimento que eu tenho para que o cliente tenha confiança com a gente, é nada mais do que trabalhar com transparência. Eu acho que esses são os maiores códigos do sucesso. Larissa, muito obrigado. Foi mesmo um prazer ter você aqui. Quero te agradecer imenso ter tirado o seu tempo, dividir aqui toda essa experiência que você tem. Então, sinto mesmo muito agradecido e que possamos ainda fazer mais podcasts, podemos ainda falar de mais outros assuntos que eu tenho certeza que agrega valor para muita gente. Uma mulher empreendedora, uma mulher mãe de família e que não tem limites para o sucesso. Parabéns e seja sempre bem-vinda. Márcio, muito, muito obrigado. Eu que me sinto honrada de estar aqui, poder dividir um pouquinho
dessa história, dessa vida. Não fui prometida para casar com sheik. Enfim, vir para cá por uma questão de livre e espontânea vontade, vamos falar assim. E eu acho que dividir um pouquinho do nosso caminho você, que nem eu falo para os meus filhos, né, ser o exemplo. Ser o exemplo não é você ser a estrela, ou, enfim, é você dar um pouquinho de conhecimento para as pessoas que querem também enxergar lá. Então, a chave, como você falou, a chave do sucesso, o código do sucesso, na verdade, é um parâmetro muito interessante para que as pessoas possam tentar pegar um pouquinho desses valores para poder também... A gente não precisa não ter medo de concorrentes, por exemplo. A gente quer que todos cheguem lá, né? E se a gente puder contribuir um pouquinho para cada um deles, isso é maravilhoso. Isso já faz do nosso caminho worth it, ter valido a pena. Perfeito. Muito obrigado. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até a próxima.